Vamos lá, gente, para mais uma questão do Enem 2023, prova amarela, questão 135, certo? A questão 135 fala: uma concessionária é responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos de cabine. Também existe serviço automático, ou seja, nesses os veículos vão passar e não precisam parar. A coisa vai abrir automaticamente, já cancela. Segundo a concessionária, se você precisar parar, o tempo médio para você passar nessa cabine que você gasta é 3 minutos. Velocidade máxima permitida, 100 km por hora para o carro leve e 80 km por hora para os veículos de grande porte, tipo caminhão. Considere um carro e um caminhão viajando com velocidade constante. Se a velocidade é constante, você está numa questão de MRU. E iguais às máximas permitidas, ou seja, o carro com 100 km por hora, o caminhão com 80 por hora. Somente o caminhão tem o serviço automático. Se o caminhão tem o serviço automático, ele vai passar direto, ele não vai precisar parar na cancela. Pergunta é, comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então ele quer comparar o tempo do carro com o tempo do caminhão. Então eu vou aplicar a fórmula aqui duas vezes, na MRU, velocidade constante. Se a velocidade é constante, meu povo, só existe, confia em mim, uma expressão para velocidade constante, que é qual, Arthur? Velocidade é igual a deslocamento pelo tempo. Ah, eu aprendi, distância é V vezes T, tempo é distância por... É a mesma. Velocidade, distância sobre tempo, se você multiplicar em cruz, vai dar nessas aí que você está pensando. Então pense nessa, que é a mais famosa. Substitua, vamos lá, o caminhão. Qual a velocidade que o caminhão vai? Ele disse que o caminhão ia no máximo a 80 km por hora. Então a velocidade aqui é 80 por hora. Qual a distância que ele vai percorrer? A viagem dele é 480 km, né? E o tempo que ele vai gastar? Vou descobrir agora. Se eu trocar de canto aí, de lugar as coisas, você vai perceber que esse tempo é 480 por 80, né? Trocando o tempo e 80 de lugar. E aí você corta esses zeros, você vai ter 48 dividido por 8, 6, né? 6 o quê? Essa velocidade não está em km por hora. Se essa velocidade está em km por hora, é porque a distância está em quilômetro e o tempo está em horas. Ou seja, esse caminhão ele demorou 6 horas para fazer essa viagem, certo? Já o carro, Arthur, vamos ver o carro, bora. O carro, gente, ele não diz que está com velocidade constante, então você continua usando a fórmula de velocidade constante. Qual a única fórmula de velocidade constante? Velocidade, distância sobre tempo. Qual a velocidade do carro? A questão falou que veículos leves, a velocidade está aqui, ó, 100 km por hora. Então a velocidade do carro é 100. A distância que ele vai percorrer, a mesma do caminhão, 480 km. Vai demorar quanto tempo a viagem dele? Se você trocar de lugar o 100 e o tempo, você vai ter que esse tempo é 480 por 100. Esse tempo vai dar 4,8 horas. Mas tem um detalhe. O caminhão demorou 6 horas, beleza. Mas o caminhão é porque ele estava passando reto. Porque ele disse que ele tinha um passe livre, né? O carro não tem o passe livre. Então, esse carro, ele não vai gastar só 4,8 horas. Ele, além das 4,8 horas, vai gastar um tempinho para passar nas cabines. Quantas cabines são? Ele diz que são 10. Cada cabine ele perde quanto tempo? Ele diz que perde 3 minutos. 10 vezes 3, ou seja, ele vai perder 30 minutos. 30 minutos, você concorda comigo que é meia hora? Então, esse carro, além das 4,8 horas da viagem, ele perde mais meia hora nas paradas das cabines. Quanto tempo ao todo, então, que ele vai ter? Ele vai ter gasto? Ele vai ter gasto aí 5,3 horas. Esse é o tempo total que o carro vai gastar. Arthur, por que tu não fez isso para o caminhão? Porque ele disse no texto que o caminhão tinha passe livre. Então, o caminhão não tinha essas paradas. Aí a pergunta, comparado com o caminhão, quantos minutos a menos que o carro levou? Ora, o caminhão foi 6 horas e o carro 5,3 horas. Quanto é essa diferença? 6 horas menos 5,3 horas. Você vai ter 0,7 horas. Ou seja, o carro ele gastou 0,7 horas a menos do que o caminhão. Porque o caminhão gastou 6 horas e ele gastou 5,3. Só que 0,7 horas, a pergunta está em minutos, né? Quantos minutos? 0,7 horas, Arthur, são quantos minutos? Gente, qualquer valor de hora para minuto, a gente faz o quê? Multiplica por 60. 0,7 vezes 60, você vai ter exatamente 42. Né? Ou seja, o carro, mesmo com as paradas, ainda assim, ele gasta 42 minutos
a menos do que o caminhão, gabaritando aí, portanto, o item B de bola. Beleza, gente? Questão muito massa de cinemática envolvendo MRU. Valeu? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima questão. Valeu!